Ah, o que é o projeto? O projeto ele é bem idealizado para tanto alunos de graduação quanto para ensino médio. Ele tipo ele tenta visar a aproximação das universidades brasileiras. Com o propósito de inovar, o programa traz a visão de auxiliar tanto o eixo do ensino médio, como eu havia falado, como de graduação. O nosso conteúdo que iremos ministrar hoje é sobre o sistema ósseo. Bom, o sistema ósseo ele é dividido em duas partes, que no caso são os ossos, que é formado por um tecido mais rígido, e também ele faz parte da maior constituição do sistema, do corpo. E a segunda parte são as cartilagens, que são formadas por tecido conjuntivo flexível, que localiza em partes que o esqueleto precisa de mobilidade. Bom, uma das funções do sistema ósseo é o suporte. O suporte é a forma de suportar a estrutura de todo o corpo. O movimento tem a ajuda dos músculos, que fixam-se aos ossos, pelos tendões, pelos tendões. A proteção ele tem a função de proteger os órgãos, como, por exemplo, os ossos do crânio, que protegem o cérebro, a caixa torácica, que protege o nosso coração. O metabolismo, ele é um reservatório de sais minerais, como o fosfato e o cálcio. Bom, algumas pessoas se perguntam qual é a função dos ossos, que tem a ver os ossos com as células sanguíneas. Bom, a medula vermelha e a amarela, elas ficam concentradas no interior dos ossos longos. O que seriam os ossos longos? São ossos, eu vou citar alguns ossos, tipo o fêmur. E a questão do depósito de minerais, no caso, seria o osteoblasto, que excreta osteocalcina, que é um hormônio que ajuda a regular a glicemia. Bom, o esqueleto humano, ele é dividido, não só humano, mas ele é dividido entre axial e o apendicular. O axial é composto pelos ossos da cabeça, do pescoço e do tórax. Já o apendicular é composto pelos ossos dos membros superiores e inferiores. Os ossos da cabeça, que são o osso frontal, o osso parietal, o osso temporal, o osso occipital, o osso esfenoide e o osso etimoide. Bom, aqui temos o osso frontal. Só um minutinho. Aqui temos o osso temporal, o occipital está em azulzinho. Eu não sei se vai dar muito bem para estar vendo o osso senoide e etimoide. Os ossos faciais, que é o etimoide, nasal, o vômer lacrimal
o esfenoide, zigomático, palatino, maxila, mandíbula, o osso ióide e o ostículo da orelha. Bom, só um minutinho. Bom, aqui temos o osso nasal, que é essa parte menorzinha, o vômer, o lacrimal, que é esse daqui que está em verdinho, o esfenoide, que parece uma borboletinha aqui no fundo, o zigomático, que é esse que está em laranja, a maxila, que é esse daqui que está em roxinho, esse roxo mais clarinho, que é a divisão entre o nasal, a mandíbula, o palato, no caso, fica por dentro entre a maxila e a arcada superior. Esse daqui, ele é o ocioide. Ele é composto pelo corpo, o corno maior, que é essa partezinha aqui, e o corno menor. Aqui temos o martelo, a bigorna, o estribo. Bom, a coluna vertebral ela é composta pela cervical, as vértebras C1 a C7, a caixa torácica, as vértebras que é da T1 a T12, a lombar, da L1 a L5, o sacro, as vértebras S1 a S5. Em alguns casos, elas são bem fundidas, que tipo, não tem como nem ver as divisões. E temos o cóccix, que também são vértebras fundidas. Bom, a região cervical, que são essas primeiras até a sétima. A região torácica, que é da T1 a T12. A região da lombar, L1 a L5. E a região do sacro, que é essa partezinha em azulzinho. E o cóccix, que é essa partezinha avermelhada. O osso do tórax, ele protege os órgãos vitais, como os rins, fígado, o baço, e entre outros. Nele contém o externo, as costelas, que são essas partezinhas aqui. Os membros superiores, eles são compostos pela clavícula e a escápula. No braço, a gente contém um húmero. No antebraço, o rádio e a una.
Na mão, a gente tem o conjunto dos ossos carpais, que é o trapézio, trapezoide, captato, amato, estenoide, seminular, piramidal e pisiforme. E também tem as falanges, que são as proximais, as médias e as distais. Bom, aqui temos o húmero, a escápula, a clavícula, a una, o rádio. E aqui a gente tem os ossos carpais. As falanges, que no caso, tudo que fica mais longe do meio do corpo é considerado como distal. Quanto mais perto da região média do corpo, ela é chamada de medial, que no caso é o que acontece com as nossas falanges. Bom, pessoal, agora eu vou voltar falando para vocês aqui da agora para frente. Você apresenta para mim, Maria Eduarda, porque eu não consigo não. Bom, os membros inferiores. Quais são os ossos que compõem os nossos membros inferiores? A gente tem primeiro o símbolo do membro inferior. O que é isso? É a mesma coisa que cintura pélvica, que é composta pelo nosso osso do quadril. Quando a gente olha o nosso osso do quadril, a gente pensa, é um osso só, porque realmente parece ser um osso só, a gente quase não consegue ver as divisões. Mas ele é dividido em três partes: ilho, isquio e pubis. Também temos, dentro do conjunto da cintura pélvica, o nosso sacro, que, como a Maria Eduarda mostrou para vocês, que é a região das vértebras sacro, que elas estão fundidas e que na maioria das vezes a gente não consegue ver diferenciação nas divisões delas. Depois, a gente tem na coxa o fêmur, que é esse osso grandão, e a patela. O que é a patela? É um tipo de osso sesamoide que fica localizado no nosso joelho. Depois, na perna, a gente tem a tíbia e a fíbula. No pé, temos os ossos tarsais, que são compostos pelo talos, calcâneo, navicular, cuneiforme, medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral e cuboide. Temos também os ossos metatarsais, que estão logo após os ossos do tarso, e depois as nossas falanges. Como a Maria Eduarda havia falado, na mesma coisa que acontece nas nossas mãos, acontece também nos pés. Temos as falanges proximais, médias e falanges distais. Pode mudar, Maria Eduarda, fazendo favor. Nessa imagem, mostra para vocês um pouquinho dos ossos que eu falei. Olha para vocês verem a região onde que fica o ilho. A gente olha assim, a gente pensa, gente, mas é um osso só, osso do quadril. Mas não, ele está dividido em três regiões. O ilho, nessa região mais superior, o isquio, mais ou menos na linha média, e o pubis aqui na pontinha, onde vai ter uma articulação que depois, mais na frente, a gente vai estar comentando com vocês. Depois a gente tem o fêmur, que é esse osso maior, localizado na nossa coxa. A gente tem a patela, que quando você coloca a mão no seu joelho, você vê uma bolinha. É esse osso, a patela. Depois a gente tem a fíbula, que está localizado numa região mais lateral, e a tíbia na região mais medial da linha do corpo. Depois a gente tem os ossos do tarso, que nessa imagem de cá vocês conseguem ver melhor. A gente tem o talos, o calcâneo, o cuboide, o navicular, cuneiforme intermédio e o cuneiforme lateral. Esses ossos, para vocês não esquecerem, talos, navicular e cuneiforme intermédio vão estar sempre do lado do dedão. O nosso dedão também é chamado de
hálux, como vocês quiserem pronunciar. Então, sempre os nossos ossos, talos, navicular e cuneiforme intermédio vai estar do lado do nosso dedão. Assim fica mais fácil de vocês localizar cada um deles. Depois a gente tem os metatarsos, metatarso 1, 2, 3, 4 e 5, que acompanham os nossos ossos do tarso. Depois a gente tem as falanges, falange proximal, média e distal. O único dedo que não possui falange média, tanto do pé quanto da mão, é o dedão, dedo hálux, que eu comentei com vocês. Ele é o único dedo que não possui falange média. Ele possui a falange proximal e a falange distal. A média não tem. Conseguiram compreender isso? Sim. Pode mudar então, Maria Eduarda. Depois a gente tem a classificação dos ossos. Os nossos ossos, eles podem ser classificados de acordo com o seu formato, com a sua forma. Ossos longos. O próprio nome já diz. São aqueles ossos que possuem um formato mais alongado, ou seja, o seu comprimento ele é maior que a largura e espessura. E ele geralmente possui uma cavidade medular no seu interior. Como a Maria Eduarda havia citado para vocês, um grande exemplo de um osso longo é o nosso fêmur. Reparem para vocês verem, o comprimento dele é muito maior do que a sua largura e a sua espessura. A tíbia, a fíbula, a una, o rádio, o húmero, todos são ossos longos. O seu comprimento é maior do que a sua largura e sua espessura. Ossos curtos. Os ossos curtos, eles possuem uma forma semelhante a um cubo. Ou seja, são os nossos ossos do carpo e do tarso. Se voltar na imagem anterior, vocês vão perceber que praticamente todos os ossos do tarso, eles possuem um formato mais cuboide, geralmente parece um cubo. Então, eles são classificados como ossos curtos. Há um tipo de osso curto que ele é específico, que se forma dentro de um tendão, que é a nossa patela. E ela recebe um nome especial, que são os ossos sesamoides. Conseguiram entender? Todos os ossos que são formados dentro de um tendão são denominados ossos sesamoides. Ossos planos. Os ossos planos, eles têm um formato mais achatado, são finos, a sua espessura é bem fina e são ligeiramente curvados. E eles costumam exercer uma função protetora. Exemplo, o nosso externo e os ossos do crânio. Qual que é a função dos ossos do nosso crânio? Não é proteger o nosso encéfalo, o nosso cérebro? Então, se vocês forem perceber os ossos do crânio, eles possuem um formato mais achatado, são bastante finos, ligeiramente curvados, e eles exercem a função de proteger o nosso encéfalo. Ossos irregulares. São aqueles ossos que não se encaixam nessas outras características, nessas outras categorias citadas acima, que possuem muitos acidentes ósseos. Um grande exemplo de ossos irregulares são as nossas vértebras e os ossos da face. Se a gente for perceber nas nossas vértebras, a gente vai ver que elas possuem um formato muito irregular. Por exemplo, a primeira vértebra cervical, que é a atlas, depois a segunda, que é a axis. Vocês lembram da axis, que possui um dente? Vários acidentes ósseos. E ele possui um formato muito irregular. Ele não se encaixa na classificação de ossos longos, nem curtos, nem sesamoides e nem planos. Então, esses ossos que possuem essas características mais irregulares, que não possuem um formato certo, são denominados de ossos irregulares. Ossos pneumáticos. Os ossos pneumáticos são aqueles ossos que possuem cavidade preenchida por ar e geralmente fica no nosso crânio. O que são cavidades preenchidas por ar? São os nossos seios paranasais. Exemplo, seio etimoidal e etc. Pode mudar, Maria Eduarda. E estrutura dos ossos. O que é um osso compacto? Osso compacto é aquela camada mais externa, mais densa, que parece ser mais lisa e mais sólida a olho nu. Por exemplo, quando você pega qualquer osso, o fêmur, por exemplo, quando você olha para ele, você vê, ele tem uma camada externa mais densa, lisa, sólida. E isso é denominado osso compacto. É aquele que você bate o olho assim, já vê.
Agora, osso esponjoso é aquela parte mais interna do osso. Por exemplo, você pegou seu fêmur e partiu ele no meio. Quando você parte ele, você vai ver que dentro do interior possui uma parte trabeculada, com o aspecto de um favo de mel, com os espaços entre as trabéculas que são preenchidos por medula óssea vermelha ou amarela. E como a Maria Eduarda citou lá atrás, que uma das funções do nosso sistema ósseo é a formação das células sanguíneas. Como isso acontece? Nesses espaços trabeculados dos nossos ossos, geralmente os ossos longos, que é denominado osso esponjoso. Diáfise e epífise. O que é diáfise? Diáfise é aquela haste longa do osso. É constituída principalmente de tecido ósseo compacto, proporcionando considerável resistência ao osso. Mais uma vez eu vou citar o fêmur. O que seria a diáfise do fêmur? Seria o corpo do fêmur, aquela parte longa. Agora, a epífise, geralmente, é as extremidades. Então, a extremidade da cabeça, do úmero e dos côndilos e dos epicôndilos seriam as suas extremidades, denominadas epífises. Então, o fêmur, ele teria uma diáfise e duas epífises. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver a classificação de osso esponjoso que eu disse para vocês. Olha aqui para vocês verem na região da epífise proximal e da epífise distal. Olha para vocês verem como o osso é. Ele possui umas trabéculas. Chega parecendo mesmo um favo de mel. Não sei se vocês já conseguiram ver um favo de mel, mas depois vocês pesquisam. Realmente parece um favo de mel. É cheio de buraquinhos. E ali fica localizado as células, a formação das células sanguíneas. A nossa diáfise é o corpo longo, que está aqui de amarelo. Cavidade medular. Cavidade medular é tudo aquilo que está no interior de todos os ossos e consiste em grande parte de osso esponjoso. Vou citar o exemplo do fêmur de novo. Se você pegar o fêmur e partir ele, você vai ver que dentro possui uma cavidade geralmente oca, quando você pega um osso no laboratório, que está lá há muito tempo. Aquilo lá é denominado de cavidade medular. Geralmente naquela parte ali onde eu falei que fica localizado o osso esponjoso, onde fica a medula óssea vermelha e amarela. Membranas. O que são membranas? Ela é um tipo de tecido conjuntivo que recobre todas as estruturas do esqueleto. Por exemplo, todas aquelas membranas que estão situadas por cima dos nossos ossos são denominadas membranas ósseas. O periósteo é um tipo de membrana e ela circunda todo o exterior dos ossos, tudo aquilo que está externo, do lado de fora. O pericôndrio circunda todo o interior das cartilagens. Vocês vão ver muito falar de pericôndrio quando vocês forem ter monitoria de histologia, que vocês vão ver que é o pericôndrio que geralmente nutre os tecidos, as cartilagens. Acidentes ósseos. Acidentes ósseos eles aparecem em todos os locais que tem inserção, ligamentos, tendões e fáscias, locais de passagem dos vasos, nervos e em locais de articulação. Quem já teve aula de sistema ósseo com o professor na universidade, vocês devem ter percebido que ele falou muito de acidente ósseo para vocês. Geralmente ele passa um roteiro para vocês estudarem e depois para vocês fazerem a avaliação. Então, se vocês forem perceber, geralmente todos esses acidentes ósseos, eles estão localizados num local onde vai inserir algum músculo, um local onde tem uma articulação, no local onde tem uma face, no local onde passa vaso, onde passa nervos. A maioria dos nossos forâmicos são locais onde passa vasos, nervos, artérias. É muito interessante. Pode passar, Maria Eduarda. Desenvolvimento ósseo. O desenvolvimento ósseo tem a ossificação intramembranosa, que deriva do nosso mesênquima durante o período fetal, e depois temos a ossificação endocondral, que ocorre por meio da cartilagem derivada do mesênquima.
Temos as membranas ósseas, periósteo e endósteo. Pode mudar. O que influencia na contagem dos nossos ossos do corpo humano? Geralmente são os fatores etários, fatores individuais, critérios de contagem. Por exemplo, a gente sabe, se a gente for olhar o nosso crânio da forma superior, que ali a gente tem os ossos parietais, frontal e occipital. A gente consegue ver isso nitidamente. A gente vê a sutura coronal, sutura sagital e sutura lambdoide separando esses ossos. Conforme a pessoa vai envelhecendo, essas suturas vão se desgastando de forma que depois a gente não consegue separar onde está o osso frontal, aonde está os ossos parietais, aonde está o osso occipital. Aqueles ossos se fundem e formam um só, denominado calota do crânio. Vocês conseguem entender? Então, o fator etário é justamente isso. Por exemplo, se você pegar um indivíduo de 20 anos, se você for ver o crânio dele, você vai conseguir ver nitidamente o osso frontal, parietal e occipital, olhando de cima para baixo, na norma superior. Mas se você for pegar um crânio de um idoso, você não consegue ver essa divisão. Você vê e vê um osso só. Então, É esses fatores igual, etários... Oi? é igual quando o bebezinho nasce e eles falam assim, não passa a mão na cabeça do bebê, porque tem a muleira. Ou seja, é essa questão dos ossos, eles não vão estar fundidos. Isso mesmo. Exatamente. Essa questão da muleira não é só nessa região aqui dos parietais com o frontal. A gente tem aqui na região do temporal com os parietais, na região do occipital com os parietais, são denominados de fontículos. A gente chama muito de muleira, mas se a gente for olhar realmente o termo morfológico, é denominado de fontículos. Por quê? Por que tem esse fontículo ali? Porque aqueles ossos, como o bebê está pequeno, aqueles ossos vão crescer, estão em desenvolvimento. Se aqueles ossos estiveram totalmente fundidos, o médico precisa urgentemente fazer uma pulsação ali. Por quê? Porque senão o encéfalo do bebê não vai conseguir desenvolver. Porque aqui ele não tem espaço para ele crescer ali dentro. Então, geralmente tem essa região dos fontículos, das moleiras, justamente devido ao desenvolvimento, porque a criança cresce e depois, por volta, se eu não me engano, dos 20 anos de idade, esses fontículos fecham completamente. Fatores individuais, muita gente tem variação anatômica. A gente não trouxe essa aula para vocês de início, porque a gente queria trazer ossos primeiro, porque a maioria das pessoas estão fazendo prova disso agora. Mas é muito comum a pessoa ter variação anatômica. Depois a gente vai gravar uma aula sobre isso, sobre planos, eixos, variação anatômica, anomalia, essas coisas. São termos bastante interessantes. E também critérios de contagem. Por exemplo, alguns anatômicos têm um critério de contagem diferente de outros. Por exemplo, os ossículos do ouvido. Tem algum anatômico que fala é um osso só, considera como um osso só. Mas tem alguns que já falam assim, não, é separado, tem o estribo, a bigorna, o martelo. Então, isso varia muito dos anatomistas, tá bom? Pode mudar. Agora, são mais curiosidades para vocês mesmos. Por exemplo, a gente sabe que o nosso forame magno, que é o maior forame do nosso corpo, ele está localizado no nosso osso occipital. E ele fica alinhado com todos os outros forames vertebrais. Se vocês forem pegar uma peça para vocês verem e colocar o crânio alinhado com as vértebras, vocês vão ver que o forame magno ele está localizado totalmente direto com os forames vertebrais. Ao longo do osso também possui pequenos forames, denominados forames nutritivos. Por quê? O osso não tem nutrição própria, então ele precisa receber nutrição. Então, esses forames nutritivos é onde passa vários capilares sanguíneos para nutrir a cavidade medular dos nossos ossos. Também, as curvaturas da coluna funcionam como molas, auxiliando na absorção dos impactos durante o movimento do corpo. Por exemplo, quando você vai pular de uma certa região, de uma certa altura, a sua coluna funciona como mola para amortecer aquela queda, de forma que não traga um prejuízo muito grande para você. Certinho, pessoal? Vocês conseguiram entender?
Consegui sim, eu tenho muita dificuldade, Manuela, nos acidentes ósseos, sabe? Nos acidentes ósseos, Isso. depois eu vou ver se eu trago para você em forma de PDF, com algumas setinhas apontando para os acidentes ósseos de cada ósseo dos nossos membros, porque assim, são muitos, né? Geralmente a faculdade não aborda todos, mas eu vou ver se eu consigo trazer para você para te apresentar cada um para você não ficar com dúvida, tá bom? Porque eu sei que confunde bastante, alguns nomes são bastante parecidos, alguns nomes repete de um osso para outro, então fica um pouco confuso. Bom, Manu, obrigada. Por nada. Pessoal, a gente trouxe algumas questões de fixação para vocês. Vocês querem fazer agora ou vocês querem tirar um print? A gente vai mandar os slides depois para vocês também e fazer. E depois na nossa própria monitoria de semana que vem a gente discute as respostas com vocês. Qual que vocês acham melhor? Manu, eu vou tirar o print. Aí na próxima aula a gente responde. Aí você manda um vídeo, porque agora mesmo eu tenho prova. Certinho. Pode ser assim então, pessoal? Fica combinado de vocês tentarem fazer as questões em casa e semana que vem a gente corrige junto? Certinho, gente. Perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês. Essa aula vai ficar disponibilizada no YouTube, no Instagram do Base of Life. A gente vai estar mandando o link lá no grupo da monitoria para vocês. Convidem mais amigos para participar também das nossas monitorias. Creio que é bastante importante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente, que a gente traz a monitoria individual para vocês. Entra eu, a Maria Eduarda, num link e explica para vocês as dúvidas que vocês têm e tudo mais. E sim, a gente vai trazer monitoria de músculo, só que para seguir aqui o andar da carruagem, a gente precisa da articulação primeiro. Daí, no caso, está programado para dar músculos sem ser semana que vem na outra. Fica bom para vocês? Mas se vocês tiverem prova, a gente consegue adiantar. Aí os exercícios você vai jogar lá no grupo, Manu, que eu não tirei o print, não. Sim, sim, a gente manda. Por nada, pessoal. Se vocês precisarem da monitoria de músculo antes da semana que vem, da outra semana, vocês mandam mensagem que a gente dá um jeitinho. Tá bom? Muito obrigada. Eu vou disponibilizar os slides lá agora e a gente já vai tentar também, né, colocar lá no YouTube já, para vocês poderem assistir novamente. Tá bom, Maria Eduarda. Obrigada, viu? Disponha. Qualquer coisa podem chamar eu ou a Manuela no WhatsApp também, para tirar dúvidas. Não apenas, tipo, caso não qualquer coisa se não envolver a monitoria também não tem problema. Se a gente souber, né, Manuela? Isso mesmo, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não precisa ser necessariamente da matéria de morfo. Se a gente souber, a gente ajuda vocês na hora. Então é isso, pessoal. Vocês preencheram a lista de presença, né? Muito obrigada. E até a próxima. Manuela. Manuela. Oi, vou só interromper a gravação aqui. Isso.